a Keila abriu um espaço para mim que eu espero, e eu só vou saber se isso é verdade, quando essas pessoas que me conheceram por causa da internet, por causa do Instagram, por causa do Facebook, que eu só posto nesses 2 lugares, venham a mim, entendeu? Assim, quando elas vierem ao teatro é que eu vou tirar esse termômetro, porque às vezes também a pessoa, ela só te vê naquela plataforma, e tudo bem também, tudo bem. Mas assim, como eu vivo do teatro, né? E eu sei que isso é uma exceção, mas eu sou uma atriz que vivo basicamente de teatro. Eu faço coisas na televisão, fiz coisas bem bacanas, eventuais, fiz algumas coisas de cinema, mas eu sou uma atriz de teatro, eu sobrevivo do teatro. Então, assim, eu torço que essas pessoas que vieram me assistir, que me descobriram ali, venham me assistir ao vivo, porque é lá que eu moro, assim. Exato. E eu juro por Deus, é espetacular ver a Ilana Kaplan em cena, juro. Sim. É um patrimônio da cidade de São Paulo. Um chupa Porto Alegre, agora é de São Paulo. E tem um detalhe, e essa peça que você ganhou prêmio. Baixa terapia. Para. Nossa. Assim, Fagundes virou teu. Né? Fagundes é teu fã. Eu amo o Fagundes. Gente, ela dá um show, amo meus mas é um colegas show clownesco, todos. é um negócio. Aquilo é incrível. E você com o Xepa ali Ai, é sensacional. gente. É genial. Vocês Não. devem voltar alguma hora. A gente eu vai voltar. duvido que o Fagundes A gente não vai voltar. Não, a gente tava assim. A gente tava naquele março, né? De 2020. Eu quando tava também tudo de teatro. aconteceu. E aí a gente parou, a gente tinha mais 2 semanas para terminar aqui. A gente ia dar um mês de intervalo para fazer o Rio de Janeiro, onde a gente ia estrear. Dia 1º de maio de 2020. A gente ia estrear no Rio. E aí a pandemia veio e a gente parou. E a gente voltaria para algumas capitais, porque faltam algumas que a gente não fez e algumas que a gente foi muito bem, que provavelmente a gente voltaria. Voltaremos. Ainda não temos data, assim, mas a peça ainda tem um fôlego grande e ela é muito bacana, porque é uma peça argentina e foi um baita de um desafio para mim fazer esse personagem, porque ela não fala quase nada, né? É uma personagem que não fala quase nada. Maravilhoso. E no texto mesmo, não tem indicação de ação. Então, foi um exercício muito difícil, porque não vinha, assim, eu tive que criar junto com os meus colegas durante os ensaios uma partitura física minha, e ela foi montada em mais de 20 países. Eu queria muito ver o que as outras Andréias fizeram. Desculpa, não vai Porque ter nada cada parecido. uma fez de um jeito, assim, a única rubrica que tem é corre, bebe no gargalo, uma única, e cai atrás do sofá. Que eu nem sei se elas seguiram o que está escrito ali ou não, porque o resto é... A rubrica te dirigiu completamente ali na sua partitura de ações? Não, eu só tenho essas 2 indicações de ação. Caramba. Então, o resto tudo eu criei. O Fagundes, a Alexandre e o Bruno, que tinham assistido a peça na Argentina, falaram que a menina da Argentina faz coisas completamente diferentes de mim. Não dá, não existe. Diferentes. Não Mas dá. que ela Posso vai pra falar? ela vai para uma loucura bem louca, diferente da minha. Ilana, você bem é daquelas diferente da minha. atrizes que se um dia você sai do espetáculo e precisa substituir, eu acho que as pessoas fogem, velho. Não, juro por Deus. É assim, fala, Nesse não tem espetáculo como. não dá. Não tem como. Não. E tem uma coisa muito legal que, assim, é um absurdo que ela faz em cena. E tá dentro de um espetáculo que não é um absurdo. Né? Então, assim, vai entra indo uma pra um coisa lugar. maluca. O texto é incrível, aliás, a O virada. texto é muito legal, tá os argentinos comprado. são. Eles são... Que tá totalmente num universo naturalista, né? Sim, E você é uma louca de vai pedra. indo para um... Então, e eu acho que todas elas devem ter feito isso, porque o louco do personagem é ir um pouco para esse lugar, mas cada uma fez de um jeito. Eu queria fazer a grande convenção da Baixa Terapia, que era para conhecer Que legal. as outras 20 Andréas e perguntar para cada uma o que cada uma fez. como Eu foi o gostaria de ver em processo. cena, na verdade. E assim. você já vocês- conhecia o Fagundes? Não, eu era fã, né? Mas não conhecia Ele foi pessoalmente. muito generoso Não, ele como é. figura. Porque assim, você dá um show à parte na peça. Né? Eles todos, assim, são colegas excepcionais. E ele foi ele é um colega, um amigo agora, assim, maravilhoso. E ele falou uma coisa muito bacana, assim, quando a gente estava ensaiando e tal, e aí ele disse, tudo que você está criando é bacana,
continua. A gente vai equalizar algumas coisas, porque o espetáculo é todo assim, como não troca a luz, a gente está num lugar aberto, assim, na terapia mesmo, não tem nenhum efeito especial assim. Os focos das cenas, quando elas acontecem assim, a gente joga uns para os outros, para que as pessoas percebam algumas coisas que às vezes são ações, por exemplo. No meu Sim. caso, que é basicamente ação, eles jogam para mim, entendeu? O Pâmio, que dirigiu, também ajudou muito, mas o Fagundes frisou muito isso. Tipo, gente, isso que a Ilana tá fazendo é importante, acho que a gente tem que dar uma jogada. Então, assim... Muito legal. Não, dá pra perceber. Porque assim, eu falo dele ser generoso, não os outros atores, é porque ele tá num patamar artístico que, assim, geralmente esses caras... E ele é um cara de teatro, né? O Fagundes sempre foi um cara de teatro. Ele tinha uma companhia de teatro. Sempre. Ele tem esse lugar, né? Ele é, ele é uma referência, né, cara? Não, ele é mesmo de respeito, um bicho de teatro. De horário do teatro. Ele fala, não, tem que ter horário, porque eu tô lá, o cara tem que entrar, o cara tem que viver do teatro. Ele é um lutador. Não, ele é. E ele tem, assim, tu vê, né? Ele é uma pessoa que poderia, de repente, por ter ficado contratado tanto tempo, dizer, ai, gente, vou fazer só TV, Nunca. Nunca, né? Nunca se acomodou, ele né? nunca parou de E fazer mesmo no teatro, por vaidade, fala assim, Ilana, menos, porque o foco tá aqui. E outra, tem uma coisa que a gente sabe que isso existe, né? Mas ele não tem, porque ele quer contar a história. E dentro da história, isso existe, entendeu? Essa loucura existe. E é uma comédia. Se as pessoas não se divertirem, assim, sabe? E ele joga uma bola, assim, vou salientar aqui... Ele tem essa coisa artesanal, que é quando a gente começou, todos nós começamos desta forma, né? Juntando os amigos, aí eu tenho uma cadeira, deixa eu consigo uma peruca. Sim. Todo mundo meio que começou em algum lugar pequeno, eu levo. E as coisas foram indo. Então, ele tem ainda essa questão artesanal de fazer, nós vamos nos juntar, claro, vou chamar o cenógrafo, vou chamar o filósofo, claro, isso tudo existe, óbvio. Mas ele tem esse espírito de companhia mesmo, assim, sabe? E de colocar em cartaz. E aí, assim, ele sempre diz, eu fiz a televisão, tenho esse nome conhecido justamente para que agora as pessoas venham ao teatro. Isso. E é diferente. Não, mas porque uma pessoa no falo... teatro é diferente, né? Na Exato. TV. E é muito legal, assim. Ele tem mesmo esse pensamento, assim. Que é muito legal, pelo amor de Deus. Obviamente, estou defendendo a lei de incentivo, mas... Sim. O próprio nome já diz incentivo. O Fagundes chegou num lugar que ele não precisa de incentivo. Isso é legal colocar. Isso é muito legal colocar. Isso que é legal colocar. As pessoas, às vezes, têm uma questão com... A gente tá vivendo um momento muito polarizado do país. É delicado falar disso. Pelo amor de Deus, lei de incentivo é fundamental. Não só para as artes, como para o esporte, para a ciência, para uma série de setores do país. O que eu tô dizendo é que o nome já diz, lei de incentivo. É para quem tá começando, quem precisa de um start. E o Fagundes não faz uso disso porque ele sabe que ele, graças ao trabalho dele, a trajetória dele, ele não precisa disso. Eu acho louvável da parte dele. É maravilhoso, Exatamente. É muito legal mesmo. E eu acho que também tem uma coisa, assim, que das leis e tal, né? Assim, existem, por exemplo, trabalho de grupos, né? Por exemplo, assim, vou falar os de São Paulo, assim, sei lá. A Velha Companhia, Sim. o Latão, o Tapa, vão falando, os Fofos. O Galpão de Minas. Assim, tem... que eu acho que eles deveriam ser financiados, independente de qualquer governo. Eles são patrimônios nacionais. Acho assim. que o Galpão Eles deveriam, o Galpão acho que talvez... Então, eu não sei Ou era, como, né? não sei como é que quando tá a gente situação. tinha governo, Mas, ele era. assim, deveriam o próprio Zé mesmo, Celso, assim. o Zé Tipo Celso... assim, vocês fazem um trabalho de Concordo. pesquisa, vocês fazem Sim. um trabalho de investigação de tantos, de Exato. X anos. Vocês deveriam, independente de governo, de lei, de não sei o quê, sabe assim... Como na Sala São Paulo ali, a Orquestra Sinfônica de São Paulo. Ela Companhia dos Atores no Rio, Isso, né? porque se não tiver são vários grupos. São assim, grupos a gente sérios que vai trabalham esquecer de pesquisa. vários. Não, e, por exemplo, você tá falando até da Sala São Paulo. Cara, se não tiver isso, acaba. Claro que acaba. Acaba. Claro. Acaba, a cultura acaba, gente. Não E assim, tem por eu onde. acho que assim, como a gente está nesse período que realmente é um desmanche, né, geral da cultura, assim, e a gente vai demorar para reerguer, porque a gente está com muito problema, né, assim, e eu acho que, assim, a gente fazer teatro ainda e voltar, e a gente tem que voltar, né, da forma que for, assim,
Porque essa é a nossa forma de falar. Mesmo com esse monte de teatro que virou igreja, mesmo com esse monte de teatro que já fechou e que talvez feche, porque é muito difícil manter, e a gente sabe disso. Mas nós somos uma resistência, assim, onde enquanto tiver uma praça e um ator, vai continuar o teatro. As pessoas podem tentar matar ele, mas ele não vai morrer. Exatamente. Porque ele começou desse jeito. E a essência de tudo tá ali. Eu acho que a gente tem uma luta aí, que houve uma demonização da classe artística, que aí é uma discussão enorme. Sim. Mas assim, que é o que já estava difícil. Voltamos umas 10 casas, Nossa você fala, senhora. meu Deus. Muito. Né? E tem lugares que são absolutamente do teatro. Eu fui recentemente assistir, não sei quando vai ao ar a nossa entrevista, mas eu fui assistir os Ordinários do La Mínima. Nossa. E é tão emocionante porque você fala assim, isso você não vai encontrar no cinema, você não vai encontrar isso que eu tô assistindo aqui hoje, essa magia de 3 pessoas estarem na guerra e não ter nada, e te emocionar e te fazer rir. Isso é do teatro. E eu fico muito triste se a gente não conseguir resgatar isso. Outro exemplo de uma companhia que tinha que ser subsidiada eternamente, a La Mínima. A pesquisa que eles fazem na linguagem do palhaço é maravilhosa. Também. É uma coisa assim... Mas são esses tempos, Mas gente. vai passar. Vai.